Olá! A 20ª edição do Festival de Curitiba começa no próximo dia 29. Este ano serão 31 espetáculos na mostra oficial e 376 no Fringe. A procura por ingressos já é grande e, dependendo da peça que você queira assistir, é melhor se apressar. Para falar sobre as novidades do festival este ano, a gente convidou o Rodrigo Slud, coordenador do festival, coordenador geral do festival, e Geraldo Peçanha de Almeida, autor do livro O Palco Iluminado, que conta a história do festival. Vamos começar já falando das novidades, então, Rodrigo? O que tem esse ano? Eu falei que tem o Fringe e tem a mostra oficial, mas tem mais um monte de coisa, né? Na verdade, é bem bacana perguntar, porque o festival, ele é um festival de Curitiba. Né? Ele não é um festival de teatro só, não é só um festival de humor, mas ele é um festival de Curitiba. O que isso compreende? Hoje em dia, a gente tem uma série de eventos que estão vinculados ao festival. E a nossa intenção é crescer cada vez mais. Então, esse ano a gente tem o Festival de Teatro, que compreende a mostra oficial e o Fringe. A gente tem o Risorama, tem o Mishmash. Tem uma novidade grande, que é o É Tudo Improviso, que é um programa que a empresa que faz o Festival de Curitiba desenvolveu junto com a Bandeirantes. Né? Então, é a primeira vez que esse programa está vindo a Curitiba, a primeira vez, na verdade, que está saindo do formato estúdio. Ele é um programa de improviso. Né? Então, é um programa que entrou para substituir um outro programa que estava acontecendo naquela emissora. Né? Deu certo, até hoje continua, e a gente está trazendo pela primeira vez ele para fora do estúdio. Né? Então vai ser uma grande oportunidade para o pessoal ver, o pessoal que está fazendo bastante sucesso, né, na Bandeirantes com É Tudo Improviso, aqui em Curitiba, tá? Que vai ser nos dias 8 e 9 de abril. Certo? Fora isso, né, a gente tem ainda um evento chamado Curitiba, que a gente reúne algumas peças infantis e faz um projeto específico para a garotada aqui de Curitiba. Além das peças infantis que tem no Fringe. Exatamente, exatamente. É um apanhado à parte do que está acontecendo na parte que a gente vai buscar, né? São peças que a gente escolhe e traz aqui para Curitiba. Né? E esse ano, por exemplo, a gente vai trazer o Pato Fu, com um projeto novo deles, Música de Brinquedo, que está sendo um sucesso no Brasil inteiro. A gente resolveu trazer aqui para Curitiba como uma das grandes atrações, né? Além do Terra Papagales, que é um balé da Companhia de Balé de São Paulo, né? E da Lenda Mágica, que é um outro espetáculo que a gente está trazendo de mágica, de um parceiro nosso chamado Célio Amino. Fora isso, a gente tem alguns outros eventos que também acontecem no festival. Um deles é o Gastronomics, que acontece faz 2 anos. Né? A intenção do festival sempre foi crescer. Né? Então, a gente começou a procurar coisas interessantes que estavam acontecendo fora daquele meio de teatro. Improviso e humor. Né? Então, a gente entendeu que a gastronomia estava despontando e resolvemos criar um evento chamado Gastronomics há 2 anos. Vem sendo um sucesso. E esse ano ele também está confirmado na nossa mostra no último final de semana. Como é que só explica rapidamente como é que funciona o Gastronomics? O Gastronomics é o seguinte, ele é uma quermesse, né, com comidas sofisticadas, vamos dizer assim. Então a gente escolhe 10 chefes de renome, 5 chefes locais e 5 chefes de fora de Curitiba, né, traz as pessoas para cá e a intenção é ver a atuação do chefe sobre uma comida que pode ser uma comida tradicional, né, para ver como é que ele se comporta numa feirinha ao ar livre. Então a gente traz comidas bastante interessantes. Então o Celso Freire é o nosso curador, né, nessa empreitada. Então ele escolhe alguns chefes, né, e traz para Curitiba e essas pessoas cozinham ao ar livre. Esse ano vai ser no MON. Né, então, para quem tiver interesse nessa parte culinária, esse ano a gente está vendendo ingresso, né, a R$5, dos quais R$4 são revertidos em alimentação no próprio dia e R$1 vai ser doado para a instituição Pequeno Príncipe. Né? Então a gente resolveu aí cobrar ingresso para ajudar a instituição Pequeno Príncipe, que é a instituição beneficiada, né, no caso desse evento particularmente. E tem uma parceria com a PUC? Isto. E tem mais outros 2 eventos. Caramba! Ele está crescendo. Um é uma parceria com a PUC, chamada PUC Ideias, onde a gente leva... a gente está levando esse ano 3 módulos. São algumas peças que vão acontecer ali no pátio da PUC. Tá? O outro são algumas palestras de alguns atores e diretores de renome. Então está confirmado o Gabriel Vilela, está confirmado o Guilherme Weber, está confirmado o pessoal do Pato Fu para ir lá dar uma palestra para os alunos, não só da PUC, mas quem estiver chegando por ali. E a entrada de graça, né? A entrada é de graça e os horários vão ser anunciados no nosso site, que é o festivaldecuritiba.com.br. Tá? E fora isso, ainda tem o SESI Dramaturgia, né, que é uma parceria nossa com o SESI, onde a gente tem a intenção de trazer para discussão algumas leituras dramáticas de textos que estão acontecendo e despontando no cenário nacional. Né? Então, enfim, tem uma programação bastante variada,
né, para todos os gostos, para quem gosta de algum tipo de arte, vá para a rua, se divirta, esse é o nosso pedido. O festival é para todo mundo. E para o Geraldo está cada vez mais difícil fazer Eu um livro olhando contando a história do eu festival. estava olhando aqui e pensando, o espectador quando vê, ele deve ficar pensando assim, mas o que é que tem a ver gastronomia com teatro? E é obviamente que é a parte que mais me interessa. Os primeiros festivais de teatro, que são gregos, eles eram feitos em homenagem a Dionísio. E eram quatro festivais anuais, e todos eles haviam uma liturgia. E a liturgia era plenamente acompanhada de muita comida. Então, na verdade, antes de se ter o espetáculo, ou eleger, na verdade, quem iria receber o apoio, né? O mecena que iria trabalhar com aquele, para viabilizar o espetáculo, havia toda uma festa que se chamava liturgia na época e era regada a muita comida e, obviamente, a muito vinho. Então, tem tudo a ver gastronomia com teatro desde os primeiros festivais de teatro do mundo, que é justamente o Festival Grego. E fala pra gente qual que você diria que é a importância do Festival de Curitiba hoje nacionalmente e internacionalmente. Então, eu penso assim, sob o ponto de vista nacional, o festival entre todos os festivais de teatro que nós temos no Brasil, é o festival que mais se modifica para se manter vivo, né? E isso é muito interessante porque em 20 anos o festival sai dos primeiros festivais que tinham um tema específico, é bem interessante pensar, né? Os primeiros festivais tinham um tema, assim, um tema, sei lá, da morte, ou lançamento, ou aqueles medalhões da televisão. E isso vai se modificando, né? A gente acaba de ver aí na televisão a Casa de Vidro, coisa que o festival já fez há 17 anos atrás, né? Então, que o é festival... o Big Brother que você tá falando, sim, né? sim. Uhum. Então, o festival ele foi se reciclando, foi se modificando, e assim que o Fringe aparece e o número de espetáculos chega a 300, muitos críticos especializados condenaram ali, né? Disseram que ali seria a morte do festival. Há pouco tempo você, então, apresentou a grade de programação. Nós temos, em média, 400 peças ainda, depois de 20 anos de história. Então, isso prova que os outros festivais que ainda persistem no Brasil, eles encolheram quando não desapareceram. E o Festival de Teatro de Curitiba, ele está se ampliando cada vez mais, e o exemplo disso é a programação desse ano. Então, você tem gastronomia, você tem a coisa do riso, que nos últimos 4 ou 5 anos tem, de alguma maneira, seduzido muito o público brasileiro e, por consequência, a imprensa. Na verdade, e você tem um festival vivo. Sempre traz as coisas que estão interessando as pessoas, assuntos atuais, digamos assim. E que não deixa de ser a cena dramática, porque o que é importante, principalmente assim, os profissionais da área do texto, né, da dramaturgia, quando a gente fala em teatro, normalmente as pessoas pensam assim, um palco, atores lá e representando alguma coisa. Mas o teatro é performance, né? Ou seja, qualquer coisa que alguém faça pensando que o público pode ter alguma reação e aquilo de alguma forma foi dirigido, eu estou diante de um teatro. Então eu posso estar lá num comício e ser uma performance e obviamente ser um teatro. E eu posso estar diante de um espetáculo de rua e é um teatro, e estar diante de um desfile de moda e é um teatro. Ou seja, a cena dramática, ela aceita isso, né? A dança, a comida, o riso, a piada, a coisa do improviso. E é isso que o festival faz a cada ano e por isso se mantém vivo. E, Rodrigo, explica pra gente como é feita a seleção da mostra principal. Bom, é um processo super criterioso. A gente está trabalhando nisso desde julho do ano passado, tá? Julho de 2010. Enfim, o festival acabou em março de 2010. A gente, em julho, já estava reunido para começar a entender quais eram as grandes tendências do teatro nacional, né? Porque a nossa mostra ela é preponderantemente nacional. Nós não temos a pretensão de ser um festival internacional. Somos um festival nacional. Temos esse ano uma peça só da Argentina, né? E no Fringe temos 2 peças internacionais também. Tá? Mas é feita uma seleção para essa mostra. Sim. Então temos 3 curadores, Celso Cury, um grande ativista do teatro há muito tempo, né, atuando principalmente na parte de São Paulo, e deu uma olhada também em praças do Nordeste, nas praças do Sul. Tá? A Tânia Brandão, uma grande crítica do teatro nacional, e a Lúcia Camargo, que dispensa comentários, já trabalhou aqui no Paraná por diversos anos na nossa parte de cultura, né? E mais o Leandro, né, que é, enfim, o diretor-geral do festival, eu e mais uma outra pessoa chamada Ana, a gente se reúne, né, e sob a direção desses 3 curadores, né, faz a avaliação do que há de melhor no teatro brasileiro. Mas o que é levado em consideração? Então, esse ano, o que foi levado em consideração? São algumas linhas curatoriais. A primeira é, a gente avaliou que estava crescendo muito a questão, queríamos fazer, na verdade, uma homenagem, né, aos grupos estáveis de teatro brasileiro. Então, estamos trazendo aqui esse ano
o Grupo Armazém, o Grupo Galpão, a Sutil, os Sátiros, não sei se pode falar o nome desses, mas os fudidos e privilegiados, agora já foi. Né? Enfim, queremos fazer um apanhado do que as companhias estáveis estavam fazendo no Brasil e estamos trazendo uma boa parte delas aqui para Curitiba. E as estreias, vocês dão preferência também? As estreias, preferencialmente que sim, né? Que tem alguma coisa a ver com essa questão da linha curatorial. Por exemplo, o Sua Excelência Ricardo III, que é a peça de rua que vai abrir o nosso festival, ela é feita por um grupo chamado Clowns de Shakespeare, que é um grupo que tradicionalmente faz Shakespeare no Nordeste. Então, estamos trazendo ele aqui sob direção do Gabriel Vilela esse ano para começar o nosso festival. Mas fora isso, tem mais duas linhas que são bastante importantes. Uma são os autores nacionais, né, representados aqui em diversos momentos, em diversos espetáculos. Tá? E o terceiro é a questão do riso, a questão da comédia, do musical, né, que também está presente em diversas peças aqui nossas. Então, essas três grandes linhas foram chamadas para fazer parte das linhas da linha curatorial do festival. Né? E o Fringe não, o Fringe qualquer peça pode participar. O Fringe, a intenção é ser uma mostra super democrática, onde a gente não tem interferência sobre quem está vindo. Né? Então a gente abre a inscrição, geralmente com 2 meses e meio de antecedência. As pessoas têm a possibilidade de escrever um cadastro no site, né? E vem quem quer e quem tem juízo para vir. Né? Então é uma questão super bacana. A gente patrocina as peças de rua que estão vindo, porque esses obviamente não vão ter nenhuma bilheteria. Né? E a gente abre inscrição para todo mundo que quer vir e dá estrutura de teatro para diversas companhias poderem trabalhar aqui em Curitiba. Tá? Num esquema bastante Little Miss Sunshine. Bota as coisas dentro da van, né? Vamos para Curitiba e vamos se divertir. E vamos ver se a gente consegue despontar no cenário do Teatro Nacional. E essa primeira peça que você falou que vai abrir, que é da mostra oficial, ela vai ser na rua, é isso? Vai ser na rua. E vai ser gratuita, não? Vai ser gratuita, vai ser no Largo da Ordem. Porque as da mostra são todas pagas. São todas pagas, são todas pagas. Com exceção dessa. Com exceção dessa, mas isso é uma novidade. Isso é uma novidade. Isso é uma novidade. A abertura do festival com uma peça de rua é uma novidade. A gente tem essa intenção de democratizar a arte em Curitiba, né? Entregar realmente um presente para a cidade. Tá? Então, dia 29 é aniversário da cidade, é a abertura do festival. E a nossa intenção é comemorar junto com as pessoas dentro da rua. Né? Então, vamos levar a peça para a rua e a nossa intenção é que seja uma grande festa mesmo. Vamos fazer um intervalinho, então. Daqui a pouco a gente continua falando mais sobre o Festival de Curitiba. Não sai daí.